Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que já estão aqui super preparados e afinados. E hoje a pauta está extensa, muita coisa para a gente comentar aqui. Senhores, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Olavo, Ricardo. Não vou nem me estender muito, né? Só para dar logo esse boa noite a todo o pessoal. Boa noite a todos, pronto, já contei para todo mundo. Esse John é uma graça. E a Melanie já disse que hoje ela está lá, né? Hoje está lá com o dedo na sirene. Na sirene. Tá. Ricardo. Boa noite, Olavo, John, boa noite a todos. Estamos aqui. Pronto, vamos lá. O julgamento sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão foi interrompido no STF, o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux pediu destaque. E agora, Ricardo, como é que vai ser o andamento? Qual a informação você tem sobre esse processo? Olha, agora é esperar o presidente marcar a data para o julgamento, né? É bem verdade que o próprio Fux, ele pode voltar atrás nesse pedido, né? Mas a tendência é que o presidente do Supremo marque uma data para esse julgamento e o preocupante, digamos assim, é que não tem um prazo, né? Ele vai marcar quando ele achar que é conveniente a agenda do próprio Supremo. Isso gerou um bafafá danado, um disse-me-disse e tal, mas não é nenhuma medida assim, de coisa de outro mundo que aconteceu a primeira vez, porque se trata de uma decisão relacionada à política do Maranhão. Não é a primeira vez que isso acontece no Supremo, é comum. Como também, na maioria das vezes, é tradição, inclusive, no Supremo, os ministros não mudarem o voto. Porque quando tem o pedido de destaque, Olavo, o ministro pode mudar o voto, né? O que é o destaque? O destaque, o caso vai ser discutido em plenário pelos 11 ministros, né? Com debates, argumentação e tal. Quando estava no plenário virtual, cada ministro decidia por si ali, né, sozinho e tal, apresentava o voto, pedia vista. Nós tivemos 2 pedidos de vistas, um do Dias Toffoli e outro do Alexandre de Moraes. Esses pedidos de vistas tinham, né, eles têm um prazo de 90 dias, só que no caso do destaque não tem prazo para marcação do julgamento, né? É um julgamento presencial com debates e o ruim da história é que estica um caso que de certa forma prejudica o bom andamento do poder legislativo, que é importante para o Estado, né? Pois é, uma coisa que parece estar amarrada, né? Inclusive, John, a presidente Iracema já havia comemorado a vitória e tudo. Quer dizer, está uma coisa muito indecisa esse julgamento, essa resposta final, digamos assim. Exatamente, Olavo. O Ricardo pontuou bem, explicou bem, não é? Esse julgamento é um julgamento, para quem ainda não sabe, é um julgamento porque está avaliando se é constitucional ou não constitucional o critério de desempate adotado pela Assembleia Legislativa do Maranhão naquela eleição que ficou empate Iracema Vale e Otelino Neto, 21-21, eleição para a presidência da mesa diretora. Ficou empate essa eleição de 2 turnos e a deputada Iracema foi consagrada vitoriosa, presidente da Assembleia, porque ela tinha mais idade do que o Otelino Neto. E aí o partido do Otelino Neto entrou com uma ADI no STF, questionando esse critério de desempate, dizendo que foi um critério implementado agora, não é? Beneficiar a Iracema, só que a própria Assembleia já tem esse critério sendo utilizado desde 1991, né, Ricardo? 91. Pois bem, o placar já estava 8-0, olha só, 8-0, inclusive com o voto do ministro Flávio Dino, não é? O Flávio Dino deu o voto ontem à noite, formou-se o placar de 8-0 e, instantes depois, a gente viu lá esse pedido de destaque. O Ricardo já explicou o que é destaque, tira do plenário virtual e recomeça essa votação no plenário físico, ou seja, como se fosse aqui um plenário nessa bancada aqui, não é? Presencialmente, em que pode-se abrir um debate. Não quer dizer que vai recomeçar a votação, mas que os ministros podem mudar de voto. Podem, mas 8 ministros mudarem de voto, sim, eu entendo que não. Mas pode-se abrir um debate, uma divergência nesse debate físico, nesse debate, não é? Presencial. Algum ministro pode levantar, o próprio Fux, né?
E, portanto, o que o Ricardo colocou. Agora, recomeça, os ministros podem só confirmar, não, já votei, vou só confirmar que eu já votei plenário virtual, plenário físico, mas só que depende aí, como o Ricardo disse, de botar em pauta, não é? Não é um pedido de vista que é 90 dias, tem até 90 dias, não é vista, é pedido de destaque. Então, destaque, votação em plenário físico, depende agora do presidente da corte colocar em pauta para votação, que a gente não sabe quando vai ser, não é? Mas a vantagem continua sendo da deputada Iracema, ela já tem 8 votos favoráveis, eu creio que talvez a maioria esses votos se manterão ali no plenário físico, né, quando for colocado ali no plenário do STF. É porque tem um complicador nessa história, a agenda do Supremo está muito tumultuada, né? O Supremo está aí com julgamentos que estão aí repercutindo a questão aí da suposta tentativa de golpe, né? Sim. Hoje nós tivemos aí a suposta fuga da deputada Carla Zambelli, quer dizer, então a agenda muito tumultuada, muito focada, tanto é que eu não vi repercutir na imprensa nacional esse pedido de destaque que diz que tem relação direta com uma mesa diretora de um poder legislativo estadual, né? Uhum. Eu esperava que a imprensa nacional repercutisse, ninguém deu uma linha, pelo menos eu não vi. Mas hoje na Assembleia teve debate, né? O Iglesio questionando a decisão, e o Carlos Lula não gostou, disse que até propõe aí uma representação e tal. É complicado, eu não concordo com o argumento do Iglesio, porque eu defendo que esse pedido de destaque não é inovador, isso é comum no Supremo, mas eu defendo o direito do Iglesio falar, né? Eu tenho um profundo respeito e apreço pelo deputado Carlos Lula, mas eu defendo a fala do parlamentar. Para mim, a fala do parlamentar tem que ser inviolável, ele tem que ter ampla liberdade de falar, de se expressar, notadamente da tribuna. Bom, ainda falando de Assembleia Legislativa, a Corregedoria da Casa concluiu o relatório reconhecendo a vacância do mandato do deputado Emetério Ueba. Ô, John, a decisão foi encaminhada. A mesa diretora tem previsão aí de quando deve votar esse caso? Exatamente. O corregedor, o deputado Glaubert, tinha um prazo de até 15 dias para dar o parecer o relatório, não é? E aí ele concluiu o relatório dele, que reconhece o cumprimento da decisão judicial e a consequente vacância. O que acontece da deputada Emetério? Desde 2007, né, Ricardo? 2007. Desde 2007 que ele enfrenta esse processo e agora ele foi confirmado, a decisão confirmou a perda de direitos políticos dele, né, foram suspensas e, portanto, que seja aí perda de mandato. O caso foi para a Assembleia, para dar direito de defesa para o deputado, para cumprir o rito, né? Tem que cumprir o rito ali na Assembleia para gerar nulidade. Então, primeiro começou com a notificação, que não encontraram o deputado, para notificar ele. Depois fez notificação por edital, vocês lembram, não é? Depois abriu-se o prazo para a defesa do Emetério, acho que foi 5 dias úteis. Depois, o corregedor, mais 15 dias para o corregedor elaborar um relatório, um parecer. Ele concluiu, o deputado Galberto Coutrin, esse relatório, e que, portanto, confirma essa decisão de suspensão dos direitos políticos do deputado Emetério Ueba. E, consequentemente, vacância. O que é vacância? Que está vago. Ou seja, a vaga, né, o mandato lá, o Emetério Ueba, portanto, a vaga dele gerou uma vacância, está vaga e, portanto, em se confirmando isso, a deputada Helena Guailibe assumirá. Sobe, né? Sobe, exatamente, por conta dessa vacância. O relatório da Corregedoria já foi encaminhado à mesa diretora da Assembleia, que tem até sexta-feira, para deliberar sobre o caso por meio de votação. Concluído o processo, a primeira suplente, Helena Guailibe, será convocada para assumir. Eu só acredito, que nem é São Tomás que disse, eu só acredito... São Tomé. Eu só acredito vendo, porque o Emetério Ueba é o político mais controverso atualmente que o Maranhão tem, e o Emetério Ueba, ele não é gato, não, ele é um super gato, né? O gato tem 7 vidas, ele tem umas 7.000 vidas, porque o processo, a condenação dele transitou em julgado em 2007.
Nós estamos em 2025, então eu sou igual São Tomé, eu quero ver para crer. E ele concorreu, né? Ele concorreu Várias normalmente. vezes, Por direitos políticos suspensos, concorreu. E foi gato, eleito. né? Foi Várias eleito. vidas. Exatamente aí, né? Mistérios. Ó, quem tá mandando um abraço pra gente, gosta muito do nosso programa, diz que é um programa 10. Quem tá mandando aqui, deixa eu ver o nome. Pera aí, não tá indo. Opa. Pera aí. Ah, Zé Cláudio, da Nova Terra. Ô, Zé Cláudio, brigadão aí pela audiência, todo mundo da Nova Terra. Quem está assistindo o nosso Tá Na Hora na região metropolitana, na capital e em qualquer outro ponto do Maranhão. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Bom, 7h14, vamos rodar aqui a nossa pauta, seguindo aqui com o nosso Tá Na Hora, nossa resenha política, porque afinal de contas o governador interino, gente, o Felipe Camarão, sancionou a lei de autoria da deputada estadual Ana do Gás, denominando aí mulheres de joelho, famílias de pé. A lei fortalece a rede de mulheres cristãs. O Ricardo, o vídeo que ele postou repercutiu aí no meio, é uma sinalização para o público evangélico. Como é que você vê esse posicionamento, essa decisão, esse momento? Para o Camarão é muito oportuno, né? Porque ele está muito desgastado no segmento evangélico, muito desgastado junto às mulheres, né? Por conta daquela situação desconfortável, né? Que ele passou com aqueles prints lá da Mical Damasceno e tal. Agora, é um movimento importante pela valorização das mulheres, pela valorização da família, e esse tipo de lei que ele sancionou é o tipo da lei que precisa ser reconhecida por todo mundo, né? A gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa. É muito bem-vindo o projeto da deputada Ana do Gás. No vídeo, inclusive, ele fala o seguinte, que o Estado é laico, mas não antirreligioso, né? Não é que você vai discriminar as religiões, é laico no sentido de respeitar todos os credos, né? Mas também valorizando as pessoas, no caso, os cristãos, né? As mulheres evangélicas, as mulheres católicas, como foi colocado ali. Agora sim, Olavo, é plural, né? É uma mão de duas vias, né? Precisa também nós, cristãos, respeitarmos os outros credos, claro, também, né? De matizes africanas, né? Seja lá o que for, tem que se respeitar o direito do outro ter a sua crença. Porque o projeto fala aqui, né, que a iniciativa visa fortalecer as redes de mulheres cristãs nas igrejas, denominações e grupos independentes católicos e evangélicos, né? Então, portanto, aqui é um projeto, como o Ricardo falou, que enfatiza a criação de uma rede de apoio institucional, articulando diferentes esferas de governo, iniciativa privada e organizações sociais para apoiar projetos específicos de grupo de mulheres que desenvolvem ações em suas igrejas ao longo do ano. Não tem como você contar um negócio desse, né? Está propondo aí a defesa da mulher, da família, e hoje o grande problema da humanidade é exatamente a família esfacelada, né? Uhum. Agora, antes da gente ir para o prefeito de Morros, né, que é um vídeo super curioso que você vai ver já, só comentar aqui rapidinho, deixar registrado, John e Ricardo, porque teve aí uma decisão da Justiça, a 13ª Vara Civil de São Luís, vocês falaram agora há pouco lá no expediente final, né, que determinou a exclusão da publicação feita no blog, né, que atribui ao vice-governador e governador interino nesse momento, o Felipe Camarão, daquelas declarações misóginas e sexistas contra a deputada estadual Mical Damasceno. Essas publicações foram naquele blog do Landim, né? Que é a pessoa que teria conversado com o Felipe Camarão, e é o blog Metrópolis Maranhão, se não me engano, o nome do blog, né? E também acho que, se eu não me engano, a decisão proíbe que essas mensagens, esses prints sejam divulgados. Se eu não me engano, a decisão reforça isso, né? Para que não seja mais divulgado esses prints com essas mensagens sexistas e misóginas atribuídas ao Felipe Camarão em relação à deputada Mical Damasceno. Então é uma decisão aí que foi... saiu agora há pouco, não falava, acho que saiu agora há pouco, né? Que proíbe. Bem recente. Eu, pelo menos,
Eu só li uma vez essas mensagens, viu? Eu confesso para ti. Eu acho, sinceramente, tão menor essa questão, sabe? Eu acho que o ponto principal é verdade aquilo lá? Foi o Camarão que postou? Foi o Camarão que compartilhou? A perícia da Polícia Civil diz que sim, o Camarão diz que não, que eventualmente pode até pedir uma outra perícia, né? Mas assim, o ponto é, se foi o Felipe, foi muito feio, já deveria ter pedido uma retratação, uma desculpa, se tivesse sido ele, né? Ele sustenta que não foi. Vamos ver como é que fica essa situação. Mas a Justiça mandou tirar e aí, enfim, deve ser cumprida aí a decisão da Justiça. Antes do vídeo do prefeito lá de Morros, mandar aqui um alô, o pessoal está mandando o melhor programa, no programa a melhor informação da política do país e do Maranhão. O Rui Maranhão, direto da residência... do Residencial Sabiá. Opa, Residencial Sabiá. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Agora sim, John e Ricardo, a gente vai para aquele vídeo do prefeito de Morros fazendo o quê? Uma solicitação, um pedido? Vamos entender aí no vídeo que a gente tem para mostrar para você. Eu tenho com medo. Então, se tem um doente aqui de Morro, nós vamos levar doente de Morro. Eu não vou levar doente de outro município, não. E a assistência social tem que atender o pedido daqui de Morro. Entendeu? Por isso que eu estou dando, não tem nada de doido. Aqui tem uma paciente de Morro que está grávida aqui, para ter menino, aí mandaram uma pessoa de cá, tudo mandaram de Morro. Tá errado, rapaz. Tá errado isso daqui. Chega, bora fazer política pública, pô, para as pessoas que precisam. Isso daqui estressa o cara. Aí a pessoa está aqui desde ontem. Aí, Icatu tem que fazer ambulância, Cachoeira tem que fazer ambulância, Juscelino tem que fazer ambulância. E eu que vou carregar os outros, podendo deixar no meu aqui de Morro. Porra, tem Morro tem que ser atendido. Essa porra tem que plantar minha filha de Morro, rapaz. Essa luta. Nem é pra ter política aqui não. Que eu não vou aceitar isso aqui no meu município não. Eu como prefeito. Bravo. Como diz lá no interior, queimou ruim, hein? Queimou ruim. A UPA de Morros, de acordo com o que nos foi informado por um ouvinte do expediente final, ela é gerida pelo governo do estado, né? A gente tinha essa dúvida porque algumas UPAs os prefeitos assumiram, né? A de Caxias, por exemplo, o Fábio Gentil assumiu para o município na época, ele puxou a responsabilidade para o município. De acordo com esse nosso ouvinte, a UPA de Morros não, é do estado e é para atender ali a região e o próprio ouvinte coloca que mesmo que fosse do município, o município não pode negar atendimento no que o ouvinte tem razão, né? Você vai dizer o quê? Não vai receber o paciente que chega precisando do atendimento, né? Isso é complicado. Ele alega aí, Olavo, o prefeito, não é? Que a UPA foi feito um aparelhamento político da UPA, né? Em que esse aparelhamento político beneficiaria aliados dessa pessoa, né? Aliados da região, em detrimento dos pacientes de Morros. Que está errado também. Que está errado também. Opa! Eu acho que tem que atender todo mundo. Todo mundo. Claro. Né? Tem que atender todo mundo. Mas assim, também tem que observar a reclamação do prefeito, né? Poxa, tá atendendo mais de fora porque é aliado político de fulano de tal, do que tá atendendo as pessoas de Morros. Mas tem um negócio que o SUS ele é universal, né, Ricardo? Você não pode dizer, não, peraí, na minha unidade aqui só entra o pessoal da minha terra, só entra da minha cidade. Você não pode negar atendimento, né? Não pode negar. Mas o questionamento que ele faz... e é legítimo, também, né? Porque ele, segundo o prefeito, os munícipes dele lá estão sendo preteridos. Aí está errado também, né? Verdade. Senhores, a campainha já soou. Muito obrigado pela participação de hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui, Ricardo. Se diverte. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Amanhã a gente volta com a nossa resenha aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão.